Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 10. O inimigo declara-se contra a aliança de Deus, a aliança divina que Deus tinha feito com o ser humano. Mas um homem se levanta, um líder, se levanta em nome de Deus e levantado pelo próprio Deus para desafiar, para proclamar a Faraó a libertação do povo de Israel. No Antigo Testamento, há sempre a aparição teofânica de Deus, uma teofania. Teofania é o ato de Deus aparecer aos homens. No Antigo Testamento, ele não aparecia em sua própria pessoa, mas é descrito como o anjo do Senhor, o anjo da sua presença. É uma manifestação de Deus em algum lugar ou a pessoa, aos seres humanos. Teofania, uma manifestação de Deus. Ao lermos Êxodo, nós temos a questão, ou melhor, duas questões que podem surgir em nosso coração, em nossa mente. Primeiro, Deus se esquece? Segundo, Deus demora para agir? Conforme
os termos da aliança feita com Abraão e repetida depois com Isaque, Jacó, o Senhor Deus seria o Salvador e sustentador dos seus descendentes. Por isso, os israelitas foram frutíferos e multiplicaram-se grandemente, tornando-se excessivamente numerosos no Egito. E esse aumento do povo de Israel alarmou o rei da nova dinastia. E para impedir esse crescimento de Israel, uma escravidão severa teve início. Mas os israelitas continuaram a crescer, a se espalhar. Em Êxodo capítulo 1, versículos 12, 13 e 14, nesses versículos, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo, todo este serviço lhes era imposto com tirania. E, mesmo assim, o povo de Israel continuava a crescer e a se espalhar. Ao mesmo tempo que a inveja, o ódio e o medo, o temor dos egípcios cresciam, a opressão cruel também crescia sobre o povo de Israel. E o rei do Egito impôs um método drástico, desumano, na verdade maligno, para conter o crescimento de Israel. Ele chamou as parteiras, deu ordem às parteiras hebreias. Uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Que método maligno! Todos os bebês deveriam ser mortos, bebês machos, os meninos, pelas parteiras, quando eles nascessem. Mas o Senhor preservou o seu povo por meio das parteiras, porque as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. As parteiras, porém, temeram a Deus. Pelo contrário, elas deixaram viver os meninos. Elas desobedeceram ao agente inimigo, ao agente de Satanás, e deixaram os meninos viverem. Deus então continuou a cumprir as promessas da aliança quanto à numerosa descendência que surgiria de Abraão e sua família. E essa bênção contínua levou o rei do Egito a tentar de novo controlar o aumento da descendência do povo de Deus.
O rei do Egito ordenou então a todo o povo, a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Agora todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados no Nilo. Deus novamente, soberanamente, prevalece sobre o rei, usando agora uma princesa egípcia. E por meio dessa princesa, o Senhor levou a descendência da aliança para o palácio do rei. O rio Nilo, ao contrário do que Faraó imaginara, se transformou em meio para a preservação de um bebê israelita, Moisés, que foi escolhido por Deus para se tornar um servo mediador. E Deus levantou Moisés, que seria seu representante direto e um administrador dentro da aliança de redenção. E devemos lembrar que Deus, enquanto Deus preparava esse agente mediador, Satanás, ele buscava destruir o povo de Deus, o povo da aliança, por meio dessa escravidão brutal. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão, da sua escravidão, diz no Êxodo 2:23. Enquanto o rei egípcio fazia isso, enquanto esse povo egípcio oprimia o povo clamava a Deus. E este se lembrou de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu o gemido deles. E lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. E salva Moisés da morte, colocando dentro do palácio. Moisés se tornou um filho da filha de Faraó. E desde o nascimento de Moisés, o seu salvamento no rio Nilo, tirado do rio, sua criação como um filho na casa paterna e sua educação no palácio real do Egito, o seu desenvolvimento em práticas de liderança, até a sua fuga para o deserto, transcorreu um período de 40 anos. Lucas narra em Atos, no capítulo 7, quando Estevão se torna prisioneiro ali no Sinédrio, está sendo interrogado pelos homens lá do Sinédrio por causa do testemunho de Jesus Cristo. E Estevão, então, ele vai se defender e ele diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus e durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Durante 3 meses ele foi escondido ali, sua mãe conseguiu escondê-lo, mas depois não podia mais. E então eles tiveram que abandoná-lo. Ela colocou-o num cesto no rio Nilo
E a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. E quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. E ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. E no dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian. Moisés tinha 40 anos quando ele fugiu do Egito e foi para a terra de Midian. E a miséria do povo continuava a aumentar em intensidade. Eles eram sujeitos a espancamentos, estavam se tornando impacientes. Moisés, quando viu seus irmãos, viu o trabalho pesado que faziam e viu o egípcio que espancava um hebreu, um do seu povo. Nós vemos aqui o coração de Moisés. Apesar dele ter sido criado ali dentro do palácio do faraó, para ser um líder ali no meio do Egito, Moisés, ele não se esquecera dos ensinos, de onde ele era. Ele era um hebreu. Ele era daquele seu povo ali. E Moisés, talvez naquele momento, pensasse: eu vou ajudar esse povo, eu vou ajudar o meu povo. Eu sou aqui como se fosse um príncipe, né? Aqui no Egito. Eu tenho poder, eu tenho força, eu sei lutar. E ele matou aquele egípcio. Mas depois ele teve que fugir. E sob essa providência de Deus, sob a providência de Deus, ele fugiu por ter assassinado aquele homem, e isso Deus não aprovou. Deus não aprovou o assassinato. Moisés foi levado para o deserto, a leste do Egito, Midian, e lá ele tornou-se membro da família de Reuel, Jetro, que era um homem temente a Deus. E através do casamento com uma de suas filhas, das filhas de Reuel, ele trabalhou como pastor, pastoreando rebanho. E dessa forma ele teve experiência na vida familiar, aprendeu o modo de lidar com o ambiente do deserto e, como pastor, desenvolveu práticas de liderança. E isso desde a sua fuga, até ele se tornar o pastor, ter casado, ter filhos, durou mais 40 anos. Então, toda essa preparação e amadurecimento foram de 80 anos. Deus usou esses anos para preparar e amadurecer Moisés. Em Êxodo 7:7 diz que Moisés tinha 80 anos e Arão 83
3 anos, quando falaram ao faraó. E ele foi chamado para servir como um agente profético, sacerdotal e real de Deus no Egito. Moisés foi chamado pelo próprio Deus, que fez uma manifestação naquele lugar ali, a sarça que se queimava e não se consumia, uma manifestação, uma aparição teofânica ali naquele deserto. Moisés foi chamado para servir como um agente messiânico do pacto de Deus. Deus declarou seu nome a Moisés. Deus falou, eu sou o que sou. Porque Moisés falou, eu vou lá libertar o povo, mas como que eu vou chegar lá e falar quem me enviou? E Deus disse, eu sou o que sou. Quando Deus disse isso ali da sarça que se queimava, ele revelou, ele declarou seu nome a Moisés. E Deus primeiro se identificou como Deus que tinha se comprometido numa relação de aliança com os patriarcas. Deus se apresentou no início, falando a Moisés, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou Deus que fez a aliança com esses homens e eu estou comprometido com essa aliança. E Moisés lhe perguntou o que deveria dizer ao povo quando quisesse saber qual era o seu nome, porque ali aqueles povos antigos, eles supunham que a oração só seria respondida se o destinatário fosse nomeado corretamente. E Deus primeiro respondeu, eu sou o que sou, versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo. Deus disse, eu sou o que sou. Depois ele abreviou, eu sou. Me enviou a vocês. Versículos 14, depois no versículo 15, você dirá, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus da aliança, me enviou a vocês. E o nome Senhor, Javé, Jeová, soa como eu sou em hebraico. E Deus finalmente chamou a si mesmo o Senhor, o Deus de vossos pais. E o nome, em todas as suas formas, esse nome proclama a realidade eterna, soberana, que se autossustenta e se autodetermina. Ou seja, o seu modo sobrenatural de existência que a sarça ardente representou. A sarça que não se consumia ilustrava a própria vida inesgotável de Deus. E ao designar Javé como meu nome eternamente, que ele fala em Êxodo 3,15, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
Deus mostrou, Deus estava indicando ao seu povo que o seu povo deveria sempre pensar nele como o rei vivo, sempre reinando, o rei que a sarça ardente o mostrava ser. E Moisés serviria a Deus e ao povo que estava escravizado. Moisés seria como um porta-voz de Deus, um profeta. Em nome de Deus ele falaria, e também seria como um advogado, um sacerdote, porque ele ia interceder pelo povo, a favor do povo, e como um representante real ao desafiar Faraó e preparar os israelitas para a saída do Egito. Deus tarda? Deus se esquece? Quem vence o desafio? Quem desafia Deus? Deus é vitorioso. Deus é soberano. Deus é vencedor. Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. Deus multiplicou os descendentes de Israel no Egito, mesmo eles sendo oprimidos de maneira severa. Moisés, ele decide ficar ao lado do seu povo e despreza o Egito e as suas riquezas quando ele foge. E o Senhor se revela a Moisés e o chama. O Senhor dá poderes, sinais milagrosos a Moisés para o serviço. E ainda dá Arão, seu irmão, para que junto a ele, para o ajudá-lo a ir diante de Faraó. E porque Moisés resistiu ao chamado de Deus, colocou alguns empecilhos, como não sei falar, sou gago, sou pesado de língua. E então Deus falou: Arão, o seu irmão, vai com você. Eu já falei com ele e ele vai te encontrar no deserto. E assim eles foram falar com Faraó para libertar o povo do Egito. Nós podemos aprender muitas coisas, tirar muitas lições para a nossa vida hoje. Deus, ele jamais se esquece. Deus não tarda. O Senhor, ele mostra que o Faraó está fazendo um desafio ao Senhor Deus. Assim como mais lá na frente, nós vemos o gigante Golias desafiando o povo de Deus, o exército de Israel. E também, lá no Novo Testamento, nós vemos o próprio Satanás desafiando Jesus Cristo por ocasião da tentação em Mateus 4:9. Mas é bom nós deixarmos claro que quem ataca o povo de Deus, o povo do Senhor, atacar o povo de Deus é atacar o próprio Senhor desse povo. E, na verdade, cada ato de Deus mostra que ele jamais havia esquecido
Moisés já estava sendo preparado para a sua missão libertadora. E ainda não havia chegado a plenitude dos tempos para o povo de Israel. Vejam que Deus preparou, havia planejado todo aquele amadurecimento, a preparação de Moisés por mais 40 anos. Por 80 anos, Moisés foi preparado por Deus para libertar o povo de Israel dentro do tempo certo de Deus. E a perseguição não impediu a multiplicação do povo. Assim como lá na igreja, em Atos, no início da igreja, em que Jesus foi assunto ao céu e os discípulos permaneceram ali em Jerusalém e começou aquela grande perseguição contra os discípulos e eles se espalharam e se multiplicaram, a igreja cresceu. Como nós podemos encontrar coragem para não temermos? Para ficarmos firmes, unidos, junto aos outros irmãos crentes, quando sobrevém uma perseguição? Primeiro, importa obedecermos a Deus. As parteiras Sifrá e Puá, elas não obedeceram ao faraó. Antes, elas temeram a Deus e obedeceram a Deus. A mesma coisa Pedro, lá em Atos, quando ele foi preso e foi dito a ele pelas autoridades, não fale mais no nome de Jesus. Ele e os outros disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse caso, a desobediência a Deus é uma tragédia. Então devemos confiar na providência divina, mesmo em meio a uma vida, a momentos que não faz sentido para nós. Deus é compassivo, Ele é sensível, Ele sabe da nossa dor, Ele sente a nossa dor. E devemos praticar o bem, confiando que Deus governa este mundo. Deus governa este mundo ímpio, pecador, para salvar o seu povo. E a nossa salvação é garantida pela fidelidade de Deus à sua aliança, embora Ele possa usar o contexto social, político à nossa volta. Cristo, também Cristo, Ele foi rejeitado pelos seus. Em Êxodo, nós vemos que Moisés foi rejeitado pelos seus. Mas e nós? Mas e nós? Nós só recebemos, cremos em Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, por maravilhosa graça e misericórdia, o Espírito Santo, Ele nos faz nascer de novo, nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Ele perdoa o nosso pecado. Jesus, Ele nos tira. Ele foi o que foi levantado na cruz para nos libertar
do império das trevas, do pecado. E assim, com essa nova vida, nós podemos manifestar ao mundo, a todos que estão ao nosso redor, com a nossa vida, manifestarmos os frutos desse novo viver em Cristo Jesus. E nós sofremos rejeição porque seguimos a Cristo, a Jesus, o Salvador rejeitado e crucificado. Mas Deus nos ama e Ele quer ser conhecido, adorado por seu senhorio e amor para conosco. Em compaixão, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos livrar das trevas opressivas, do mal que domina nosso coração e nos transferir para o reino de bênção, o reino do Filho, de seu Filho Jesus Cristo. Nós somos salvos para vivermos em serviço e adoração a Ele, a Jesus, e em santidade, não de qualquer jeito. Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos dá uma nova vida para que vivamos de acordo com a vontade dEle. Para que sejamos como Cristo Jesus. Deus é suficiente e devemos crer nisso. As nossas fraquezas não devem ser desculpas para desobedecermos a Deus. As parteiras eram escravas e elas desobedeceram o faraó. Moisés alegou ser gago, não saber falar. Desculpas que Deus não aceitou. E Ele nos conduz. Deus é quem nos conduz. E nós devemos, em gratidão, servi-lo com dedicação, com fidelidade em todo tempo. Em todo tempo, onde estivermos. Deus nos abençoe.